Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado por sua companhia aqui na TV Jornal e obrigado a você que nos acompanha também pelas páginas da Gazeta de Limeira. A partir de agora, muita informação, horário, estamos respeitando aí o horário eleitoral, o programa hoje um pouco mais curto, então participe da nossa enquete, vote rapidinho. Tem 10 ingressos para a Internacional, tem ingresso também para a Festa do Peão, começa na próxima quinta-feira. Enfim, shows que serão apresentados aqui em Limeira, prêmios muito bons no programa desta noite. Teremos aí também um Palmeiras e Corinthians pela frente, próximo domingo, Campeonato Brasileiro. E aí a enquete de hoje dirigida a essas duas grandes agremiações, Corinthians que completou 108 anos de vida. E no último final de semana e vem de uma fase não muito boa nesse Campeonato Brasileiro, ao contrário do Palmeiras, que vem intensificando boas partidas. Hoje também falaremos sobre o aniversário da conquista da Internacional, portanto eu vou começar com o César Roberto, que estava lá estressado, não conseguiu ver absolutamente nada daquele jogo onde a Inter venceu o Palmeiras, primeira equipe do interior a vencer um campeonato paulista. Participe da nossa enquete então, 3404-5659-5655-5650, tá bom? César Roberto, boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros e aos amigos de casa. Puxa, 32 anos já se passaram da conquista da Inter, né, Beto? Parece que foi ontem mesmo. E a gente comentava lá embaixo, né? Eu falei, meu Deus, olhando o relógio, 8h30, 8:45. Estava comentando com vocês, uma hora dessa eu estava no Morumbi e eis que eu havia entrado no Morumbi 11 horas da manhã para fazer esse jogo. Eu, Reinaldo Bastelio, o saudoso João Ferraz, o saudoso Dario Romeu Sofiati e o nosso Ivan Schuster, né, que na época era Ivan Júnior. E estica fio daqui, puxa cabo de lá e joga cabo para cá. Foram mais de 300 metros de cabos e uns cabos pesados, aquela espessura de 3/8 nas costas e tal. Foi desgastante, mas no final valeu. Então, 32 anos, a Inter num dia de hoje, conquistava o título de campeão paulista em 86. Então, você que é leonino, um motivo a mais para comemorar. Silas, João Luiz, Juarez, Bolívar e Pecos, Manguinha, Gilberto Costa e João Batista, Tato, Quita, Ilê e o Gilson, né? Que o Pepe, o Gilson jogou toda a competição, e naquele jogo o Pepe colocou o Lê para fazer a chamada meia água. 2-1 para a Inter, no Morumbi, com mais de 100 e tralá de espectadores. Muito bem, César, está vendo? Legal. O tempo passou, você está aqui. Passou. 32 anos. Dessa equipe nós já não temos mais aqui entre nós o Pecos, não temos mais o Juarez, não temos mais o Quita e não temos mais o Gilson, que faleceu recentemente. Então, 4 dos campeões pela Inter em 86 já partiram para o outro lado do mistério. Os nossos cumprimentos, então, para toda a nação leonina, né? Hoje está contente. Hoje o Rodela, o meu amigo Roderley Cardoso, mandou uma postagem logo cedo, né? Coisa que a gente não esquece, etc e tal, né? Pessoal contente e com todo entusiasmo, com toda a razão. César, deixa eu passar para o Denis agora. A nossa abertura hoje será mais rapidinho. O Denis estava falando também da Copa São Paulo. Vamos falar sobre isso também no programa de hoje. Boa noite, Denis. Boa noite, doutor. Tudo bem com o senhor? Bem. Boa noite para os telespectadores, para os amigos aqui em casa, que nos acompanham, né, que nos dão a permissão para entrar na residência. Doutor, destaques rápidos. O primeiro deles, a ausência do Messi na disputa de melhor do mundo da FIFA, né? O Messi não constou na lista, apenas Cristiano Ronaldo, Modric e o Salah, atacante do Liverpool. Então, ficou aquela polarização Messi e Cristiano Ronaldo durante muito tempo. Nesta edição, o Messi está fora, então fica aí entre Cristiano Ronaldo, Modric e também o Salah. E a Marta, pela 14ª vez no feminino, foi indicada a bola de ouro como melhor do mundo. A Marta, que é a brasileira que mais vezes apareceu nessa lista, né? Doutor, sobre a Copa São Paulo de futebol juniores, eu fiz uma publicação na coluna Dois Toques no sábado, na Gazeta, sobre a intenção da cidade de Rio Claro de ter os dois times disputando a Copa São Paulo no Benitão. Então teria um apoio aí da Prefeitura Municipal de Rio Claro, o Benitão seria sede da Copa São Paulo de futebol juniores e o Rio Claro participaria na mesma chave. Coisa que até o próprio César Roberto vem dizendo no rádio já há um bom tempo, que a cidade de Limeira poderia abraçar essa ideia e eu acho que seria bacana mesmo, né? O Galo já se
pronunciou publicamente dizendo que quer participar da Copa São Paulo, mas o Galo não tem índice para isso. A única forma do Galo participar da competição é como sede na cidade de Limeira, né? Então, para isso, a Internacional, que é a detentora da vaga, deveria disputar a Copa São Paulo em outra cidade. Mas eu acho que poderia sentar-se à mesa os representantes da Inter, do Galo, da Prefeitura e aproveitar que é uma edição histórica da Copa São Paulo, né, para que os dois times pudessem disputar a Copa São Paulo no início de 2019 em Limeira. Então fica a dica, não sei como é que estão as tratativas com relação à Internacional, né? Mas o Galo já sinalizou que está a fim de disputar a Copa São Paulo aqui. Falaremos mais. Pois não, César? Só para retificar o que o Denis disse, por que eu sou favorável a essa Copinha São Paulo? Que Galo e Leão disputem na mesma chave e com sede aqui em Limeira. Você economizaria 50% das despesas. Sim. Porque você não tem que pagar hotel, translado, aquela coisa toda para os times de fora. Então, com duas equipes aqui de Limeira, você pagaria somente das duas que viriam de fora. E se der certo de você pegar um time aqui da região, um Botafogo de Ribeirão Preto... Mais um time grande? Mais um time grande, você diminui em 50% da despesa. Ao invés de você pagar para 3, você pagaria somente para 2. E teria 2 times da cidade, no mesmo grupo, na mesma cidade. É isso que eu disse na rádio a semana passada. E olha lá, se viesse um time grande também, provavelmente também nem pagar, né? Porque eles têm uma estrutura própria. Exatamente, tal, né? Eles vêm com a própria, claro, né? Com o próprio dinheiro deles, né, Beto? Perfeito. Uma boa ideia, debateremos isso ao longo do nosso programa. Roberto Martins de volta ao nosso programa nesta segundona. Boa noite, Roberto. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Só ficaria praticamente para a sede o gelo e a água e o transporte, né, de treinamento. O restante realmente as equipes grandes trazem. 2 destaques rapidinho. O Osório, o treinador que foi de São Paulo, acabou assinando com a seleção do Paraguai. Então ele começa um novo trabalho agora com a seleção paraguaia. Como gosta de seleção esse Osório, né? E o Ricardo Gomes acabou deixando o Santos, uma proposta irrecusável do Bordeaux da França. Ele vai ser uma espécie de um gerente do Bordeaux da França. Então esses são os pequenos detalhes aí. E o Santos correndo atrás da papelada aí na Conmebol para desfazer aquele mal-entendido, tentar entrar na justiça para desfazer o mal-entendido, que não vai conseguir absolutamente nada. Aliás, o Santos, né, a diretoria do Santos em maus lençóis de novo, né? As investigações avançam aí, suspeita de participação do presidente santista também, negociação de jogador, o negócio está esquentando para lá, viu, Roberto? Impeachment agora, dia 14 lá. Tá. Eu não conheço a trajetória desse treinador, desse presidente, nem sei o que ele era e tal, mas um hominho complicado. Está há pouco tempo aí no futebol, pelo menos que a gente ouve falar, e olha, problema em cima de problema. Olha, o Denis costuma falar de vez em quando, você puxa o pelo, sai o gato, né, Denis? Coincidência ou não, esses problemas do Santos começaram quando pipocaram as primeiras informações daquelas questões de assédio de jogadores, né, com problema com treinadores, né? Começou ali, depois a coisa vai evoluindo e parece que não para, né? Infelizmente, para a torcida santista. Depois que saiu aquele presidente, o Marcelo, na transição do Marcelo já teve problema, né? Aí veio o caso Neymar, aí não parou mais, né? E o Santos acabou indo à bancarrota porque não formou mais time assim né, para disputar título. Realmente, infelizmente, o Santos tem problema de um amadorismo total na sua diretoria. E ainda, bem rapidinho, Beto, em cima do Santos, me surpreendeu, eu tomei conhecimento hoje, que desde 71, 7-1, que o Santos não vencia o Vasco no Maracanã e venceu no último sábado 3-0. Até então foram 10 jogos com 6 vitórias do Santos, aliás, do Vasco, e 4 empates. Em 69, né, que no Maracanã, aquele jogo Santos e Vasco, em que o Pelé fez o 10º gol. Se eu não estiver enganado, 21 de novembro de 69. Desde 71, o Peixe não ganhava do Vasco no Maracanã. E com a saída do ex-técnico, né, que vai para o Bordeaux, é o 4º dirigente do Santos que sai em menos de 2 meses, que pede a conta e vai embora. Perfeito. E ele é bastante frustrado porque o departamento de limpeza
de camisas da sua casa lavou mais do que deveria, essa bonita camisa do Guarani. Goiás. Do Goiás. Do Goiás, agora que é isso mesmo. Mas de qualquer forma lavou mais do que deveria e aí a camisa encolheu, né, Denis? Então virou um modelo, como você bem falou, um baby look para o nosso goiano. Tô bem. É para revelar os traços físicos do Edmar. Para revelar que eu estou emagrecendo, doutor. Verdade, boa noite, verdade, boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. A academia está fazendo bem, já perdi 4 quilos. Olha lá que beleza. Jogando futebolzinho de terça-feira lá no Grande, quinta lá no Limeira Futebol Clube. Tá indo bem, viu, doutor? Tá indo bem. Ô, doutor, essa camisa foi um presente do Roberto Martins, eu me lembro, faz uns 2 anos, né, Roberto, que talvez ele não lembre, porque me deu tanta camisa de time, mas ele chegou para mim uma vez no meu aniversário e falou: qual camisa do futebol brasileiro que você não tem ainda? Falei: Goiás. Aí, 3 dias depois, ele mandou entregar. Então, grande luxo está aqui colaborando com a coleção. Ô, doutor, alguns destaques rápidos. Primeiro deles, a respeito do empate da Inter contra o Desportivo Brasil, por 0-0 em Porto Feliz. Olha, eu me lembro muito bem que quando a Inter contratou o Vinícius Gouveia, zagueiro de quase 1,95 m, eu olhei para ele, vi os primeiros treinamentos, falei: eu acho que a Inter deu um tiro errado. Pô, acho que não vejo futebol nesse Vinícius Gouveia. Doutor, o que esse zagueiro está jogando na Copa Paulista é impressionante. A gente sempre tem a eleição do melhor em campo. Pô, tô cansado de dar troféu pro Vinícius Gouveia. E de novo ontem, até consultei o César também. Falei: César, gostou do Vinícius Gouveia? Gostei, seguro, firme, desarmou, parou o bom ataque do Desportivo Brasil. Então, Vinícius Gouveia está arrebentando nessa Copa Paulista. E uma boa opção, porque o João Valim foi quem indicou o Vinícius Gouveia. Ele já conhecia esse zagueiro desde o tempo da Portuguesa. E ele chegou a treinar no noroeste de Bauru para jogar a Copa Paulista, mas no fim acabou tendo seu contrato renovado com a Internacional. Outra grata surpresa ontem, na minha opinião, foi o Michel. O Michel, ele retornou para a Inter após jogar a Copa Paulista, ele foi para o Desportivo Brasil. Ele é lateral direito. E ontem o Marquinhos, no primeiro tempo, sofreu um estiramento muscular. E quem era o reserva imediato do Marquinhos? O Ricardinho, que infelizmente acabou sendo desligado da Internacional. João Valim foi obrigado a improvisar o Michel como volante e foi o segundo melhor em campo. O que o Michel desarmou, o que ele foi ofensivo, então é mais uma opção que o João Valim ganha para esta Copa Paulista. Agora a gente vai esperar a reestreia do Wesley, né? Eu vejo muita euforia por parte do torcedor da Inter com o retorno do Wesley, deixando o ataque da Inter com mais uma opção, e tenho certeza que a Inter vai se classificar. O grupo é muito complicado. A Inter vai decidir a vaga aqui com o 15 de Piracicaba e aqui com o Red Bull. Na minha opinião, são os 2 adversários diretos da Internacional. Então, essa Copa Paulista, segundo turno, promete muito. Doutor, Felipe Melo. Eu fiquei bobo de ver a atitude do Felipão. Porque o Felipe Melo quase colocou a classificação do Palmeiras a perder na Taça Libertadores da América. Aquela entrada fortíssima que ele deu, merecidamente recebeu o cartão vermelho. E a atitude do Felipão foi reunir a diretoria e pedir uma punição. Essa punição foi 10% do salário do Felipe Melo. E estranhamente, ontem, antes do jogo contra a Chapecoense, vindo para cá para trabalhar na Gazeta, liguei a 105, estava lá com a escalação do Palmeiras. Felipe Melo como titular. Falei: poxa, o Felipão vai ganhar o grupo de novo. Quer dizer, vai dar mais uma chance para o Felipe Melo. E o que me chamou a atenção é que estava chovendo muito ontem na Arena Condá. Era jogo para quem adora dar carrinho. O Felipe Melo não deu um carrinho. E foi o melhor jogador do Palmeiras na partida. Desarmou barbaridade. Teve uma nota altíssima no Cartola, 9,7. Então o Felipão ganhou o Felipe Melo. E ontem o Felipe Melo, até antes do jogo, a câmera focalizou ele chegando no árbitro. Por favor, maneira comigo. O árbitro falou: maneira você. Então ele não deu uma entrada violenta. E se ele jogasse o tempo todo assim, seria o grande líder que a torcida tanto espera. E ontem, Roberto, em relação a Felipe Melo, eu vi muitos comentários também de companheiros da imprensa de São Paulo questionando se valeria a pena para o Palmeiras renovar o contrato dele. O que você acha? Não vale. Não vale. Ele é muito estável, né? Ele é aquele jogador que precisa ser conversado diariamente. Só um Felipão mesmo para colocar, né? Só um cara superior a ele, que ele abaixa a cabeça. Acho que uma das únicas pessoas que esse Felipe Melo deve baixar a cabeça. O restante ele pode sair e resmungar no canto. Agora com o homem ali não tem conversa, né? Ô, doutor, e só para fechar, o último destaque. O Neymar, quando deixou o Barcelona e foi para o Paris Saint-Germain, claro, bateu aquele arrependimento nele.
E a imprensa italiana já está sentindo que o Cristiano Ronaldo também já está ficando arrependido de ter trocado o Real Madrid pela Juventus. E está refletindo dentro de campo. Já são 5 partidas que o CR7 não marca um gol. São 3 pelo campeonato italiano. Ele ainda não balançou a rede oficialmente pelo Juventus. Apenas aquele amistoso que teve Juventus contra o Sub-20, que logo na primeira bola ele fez o gol. E 2 jogos, os últimos 2 de Portugal na Copa do Mundo. E esse jejum o Cristiano Ronaldo não enfrentava desde 2010. Então ele passou os últimos 8 anos sempre marcando gols seguidamente. 5 jogos sem o português marcar. Né? Estaria ele em depressão? Porque quando ele escolheu a Itália, me parece que uma casa belíssima, né? Onde o Zidane morou. Sim. Ele está morando na residência que o Zidane morou quando jogou na Juventus. Olha lá, tudo vai bem. Doutor, depressão estamos nós aqui, né? Vendendo o almoço para comprar janta, né? O pessoal, o Felipe Melo, vai multar 10% do salário. Ele ganha 700 pau por mês. Então, é 70 mil a menos. E por partida ele ganha... nada, Denis. Então, não há lei para isso. Isso aí me engana que eu gosto. E por partida... Palmeiras falar, multou. É uma resposta que dá, né, para a torcida. Isso. Por partida, o Felipe Melo ganha 20 mil. Entrou em campo, 20 mil. E você acha que ele está com depressão, porque ele vai ser multado em 10%? Agora, o Cristiano Ronaldo escolheu a Itália não só pelo dinheiro, mas por outros diversos fatores, né? Ele está com 34 anos, doutor, ele já ganhou dinheiro demais, então ele está tranquilo. Mas, de fato, o Messi já marcou, o Neymar já marcou, o Salah já marcou, o Cristiano Ronaldo está em branco. Muito bem, muito bem. Vamos seguindo com o nosso programa e agora vamos até Corderópolis, né? Já tivemos... os jogos escolares lá na nossa vizinha cidade e vamos hoje reviver a abertura desses jogos. Abertura que, aliás, os jogos já foram encerrados já, né, Denis? Foram encerrados há 10 dias. Foi Então, tudo maravilha. Assim como na abertura, transcorreu tudo bem. Reviver a belíssima abertura dos Jogos Escolares de Corderópolis. Vamos para lá. Música. Cores, alegria, disposição, jovens e entretenimento, atrelada ao esporte e também à educação. Isso misturado resultou na 14ª edição dos Jogos Escolares da cidade de Cordeirópolis, realizado no dia 10, a abertura dos Jogos, que contou com a presença de 6 escolas municipais, além da APAI, e 3 escolas estaduais. Ao todo, várias modalidades disputadas, como atletismo, basquete, dança, voleibol, futsal, futebol de campo, queimada, dama, dominó, xadrez e tênis de mesa. Todas elas adaptadas de acordo com a idade dos alunos. Porém, a diferença para esta edição, que também pode ser chamada de primeira, trata-se da lei que foi aprovada em novembro do ano passado, sob número 3074, que oficializa os jogos no calendário da cidade, independentemente da administração que ocupar o ano letivo. Diretor-presidente da Gazeta de Limeira, Roberto Lucato, foi o escolhido para ser o patrono dos jogos. Inclusive, ele quem acendeu a pira, quando recebeu a tocha das mãos do aluno Enzo Almeida, que representa o município na modalidade Kung Fu. Prefeito da cidade, José Adnan Ortolã, falou sobre a importância dos jogos e também sobre a escolha do primeiro patrono dos Jogos Escolares. Olha, é uma emoção muito grande, porque a gente percebe que agora ele está num outro patamar. Que nós copiamos aqui, quando era secretário da criança, né? E o Roberto Lucato, ele foi o pai dos Jogos Escolares aqui de Cordeirópolis. Cordeirópolis completou 70 anos, o município busca 70 ações para festejar essa idade. Os Jogos Escolares faz parte desse calendário?
Não faz, mas podia ser o 71, né? Porque a cidade, o ano que vem, faz 71 anos. Né? Porque realmente é muito importante os jogos escolares e eu acho que está reunindo toda a população de Cordeirópolis e é muito gostoso ver a família unida. Coordenadora do evento, Estefânia Menezes, participou desde a primeira edição e, ao longo desses anos, transpareceu a alegria de coordenar os jogos. Isso, muito importante, eu estou mesmo desde o primeiro e realmente é o que eu te falei, é saber que independente de quem tiver, ele não morre mais. Enzo Henrique Almeida, atleta multicampeão do Kung Fu, também deixou seu recado e a emoção de participar da abertura, além de carregar a simbólica tocha olímpica. Cara, é uma sensação incrível para mim, porque eu acho que é muito importante isso, né, jogos escolares e tal. É esporte, né, para mim esporte é tudo e eu acho que é muito importante para mim. No passado eu conquistei bicampeão regional, vice-campeão paulista, bronze no brasileiro e nesse ano eu consegui entrar para a seleção brasileira e ficar campeão sul-americano e um 9º lugar no Mundial Júnior. Se fosse para dedicar para alguém esse momento, dedicaria para quem? Para o meu pai e para o meu tio, com certeza. Nivaldo Menezes, secretário de governo, convidou as autoridades para compor a mesa diretora. Aos poucos, as escolas entraram no ginásio municipal Orestes Quércia. Perfilados, os alunos, todos organizados, se colocaram em seus devidos lugares, de frente para o público, que fazia a festa. Após a entrada, execução do hino nacional brasileiro e também do hino de Cordeirópolis, que foi cantado por vários presentes. A secretária de Educação, Angelita Ortolã, abriu os trabalhos e deu boas-vindas a todos os presentes. Já a vice-prefeita, Fátima Selim, falou da importância da competição, da socialização e do aprender a vencer e a perder. Na sequência, o momento mais esperado da abertura. O atleta Enzo Almeida, do Kung Fu, carregou a tocha olímpica por todo o ginásio, até entregar as mãos do apresentador do Segunda Esportiva, Roberto Lucato, que deu aquela corrida tradicional até a pira, onde simbolicamente abriu os jogos escolares. Ponto tradicional da abertura. Houve o juramento dos atletas. Conhecedor das regras do regulamento e respeitando... Outro momento de muita emoção foi a palavra do patrono desta edição, Roberto Lucato. Com seu discurso, que emocionou a todos, fez uma citação de uma frase de seu amigo e inspirador, ex-professor José Vitor Buragas. Para que não perca o sentido, ouça nas próprias palavras do patrono da festa o que disse o seu mentor. Peço licença para repetir a frase do professor Vitor. 1000 vezes vocês perderem o jogo do que terem a vergonha de não ter entrado na quadra para não competir. Boa sorte para vocês. Boa noite. Após o discurso de Roberto Lucato, foi a vez do prefeito da cidade, José Adnan Ortolã, também discursar a todos. Jornal importantíssimo que circula em toda a região. Na sua entrada, inclusive, recebeu muitos aplausos de todos os presentes. E assim, com toda essa festa, com toda a alegria e com uma abertura que diria pirotécnica, foi aberto os primeiros jogos oficiais dos Jogos Escolares da cidade de Cordeirópolis. Bacana, bacana, legal. Aí, mais uma vez, os cumprimentos ao prefeito, Adnan, né, todo o seu
toda a sua equipe, né, para todos os secretários, né, os diretores, principalmente os professores, né, profissionais de educação física, e mais uma vez meus agradecimentos pela lembrança de estarmos lá presentes nessa festa tão bonita, que terá sequência aqui na Segunda Esportiva também, porque depois nós tivemos já atividades de dança, logo no primeiro dia, né, na abertura dos Jogos Escolares lá de Corderópolis. Então, mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos e principalmente a cidade que abraçou a ideia. Isso sempre é muito saudável, isso é muito bom. Bom, seguimos com a Segunda Esportiva e agora vamos falar da enquete, Corinthians e Palmeiras. Você falou que o Palmeiras vai entrar com um time misto, alternativo? Então, na verdade, doutor, logo após a vitória contra a Chapecoense por 2-1, o Felipão comentou que alguns jogadores do Palmeiras já receberam o terceiro cartão amarelo contra a Chapecoense para que cumpram no meio de semana contra o Atlético Paranaense e possam estar em campo contra o Corinthians. Mas aí fizeram essa pergunta ao Felipão, o Felipão falou, não. O Campeonato Brasileiro, eu estou colocando um time alternativo, está dando certo, então não me cobrem um time titular contra o Corinthians. Eu sei da importância do clássico, mas eu vou colocar uma equipe alternativa. Pisando, porque o Palmeiras tem, né, o mata-mata da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e tem depois a Libertadores da América contra o Colo-Colo. Então o Palmeiras tem 9 partidas no mês. No mês de setembro o Palmeiras tem. Então, por isso que o Felipão, que tem um elenco inchado, vai ter condição de colocar um time alternativo contra o Corinthians. César, você que está defendendo muito o São Paulo no Campeonato Brasileiro e tal, achando que o São Paulo será o campeão, com cheiro que o Palmeiras pode fazer a tríplice coroa nesse ano, não, César? Pode, até né? Pode, se o São Paulo continuar tropeçando, como vem tropeçando, né? Perdeu pontos pro Paraná, ontem voltou a perder pontos pro Fluminense, que não está numa boa situação na competição. Palmeiras pode. Agora, tem um detalhe também. São Paulo joga contra o Atlético Mineiro quarta-feira lá em Minas, lá em BH. O Internacional, o Inter vai pegar um time... Me ajuda aí, Dimar. O Inter e Flamengo. Inter e Flamengo. Flamengo está vindo numa derrocada. Se o São Paulo tropeçar em Minas contra o Atlético e o Inter ganhar do Flamengo, que, repito, não vem bem nos últimos jogos, o Inter pode igualar o São Paulo. Flamengo que não terá Diego e Paquetá. Diego e Paquetá, né? O Paquetá na seleção e o Diego suspenso. Então hoje, só para encerrar esse papo, eu acho que o time que está ali roçando o calcanhar do São Paulo é o Inter de Porto Alegre. Que, convenhamos, ontem foi favorecido pela arbitragem no jogo contra o Cruzeiro em Minas. O Cruzeiro fez um gol legítimo. O que ele deu? Até agora, doutor, que eu ia falar. O que o árbitro deu? Ninguém conseguiu ver nada. Ele viu uma irregularidade. Então, o Cruzeiro ontem contra o Inter no Mineirão foi prejudicado. Agora, com relação ao Palmeiras, é quase impossível, Beto, disputar 3 competições. É quase impossível. Não acho que o Palmeiras consiga... Está bem nas 3, Roberto. Está bem nas 3. Está bem nas 3, Beto, mas agora vai começar. O Palmeiras, os principais jogos do Palmeiras são fora. O Flamengo fora, o próprio São Paulo na casa do São Paulo. Está muito difícil para o Palmeiras. Mas se tem um time aqui no Brasil que pode jogar com time misto ou time alternativo, como queira, é o Palmeiras. Que tem elenco para isso. Eu acho que é o único. E o Palmeiras não tem jogador que se machuca. Os outros times, eles se complicam com suspensões e contusões. O Palmeiras mantém o time e não tem ninguém machucado. Exceção do Scarpa, né? Se você tivesse o treinador desde o início da temporada, que você poderia ter aberto 5, 6, 7, 8 pontos, com o elenco do Palmeiras, sim. O elenco do São Paulo já é mais diminuto. Né? Agora o Palmeiras está 6, 7, 8 pontos, né, no segundo turno de diferença dos principais colocados. Agora então, teve um cidadão aqui no nosso programa que jurou de pé junto aqui, e você é prova disso. Flamengo vai ser campeão brasileiro com o pé nas costas. O Flamengo vai ser campeão brasileiro tranquilamente. Mas já acabou o Brasileirão? Eu tô vendo onde é que tá o Flamengo. Começando o segundo turno agora. É aquele lá que falou do pelado na gruta lá? Isso, exatamente. Mas ainda tá claro que a derrota pro Ceará ontem foi trágica, né? Sabe quando que o Flamengo vai ser campeão brasileiro esse ano, com esses pontos que ele vem perdendo? Nunca. Tá falando, doutor, rapidinho da derrota do Flamengo, trágica, mas o Lisca deu um jeito no Ceará, viu? São Paulo usou sangue para ganhar do Ceará e ontem fez um jogo perfeitinho, taticamente. E agora pegou o Corinthians. Inclusive, ele tem um apelido de doido, né? Acho que é Lisca doido. E deu uma entrevista recentemente temendo que esse apelido possa atrapalhar a carreira dele, né? Ele diz que teme sim. E se alguém daqui para frente puder chamá-lo só de Lisca...
Não, mas, tá bom. A torcida do Ceará grita, saiu do hospício, tem que respeitar, Lisca doido, é Ceará. A torcida canta. Meu Deus. É verdade, Lisca doido. Lisca doido. Tá bom, tá bom. Denis, fala um pouquinho da seleção brasileira. Próximo jogo agora, dia 7, feriado aqui para nós. Doutor, se representou agora, aliás, representou, né? Mais uma vez, tudo igual parece, né? O Neymar chegou com uma roupa lá que parecia o Máscara do filme, todo de amarelo, Boa. né? A roupa dele chama mais atenção do que qualquer outra coisa, né? É uma pena, né? Cadê o diretor de futebol para poder padronizar? É o mesmo que perdeu a Copa. O atleta que chega na seleção brasileira é terno. Você não vai num evento social, você não vai de terno. Você não vai num evento aí. Aliás, com eles recebem, social, né, Denis? de amarelo, parecendo uma abóbora, né? Então, Eles recebem o uniforme. eu acho que isso tem que partir da diretoria, porque chama atenção, atrapalha, cria caos. Então, eu acho que o extracampo continua atrapalhando a seleção brasileira. Agora, dentro de campo, doutor, os amistosos pífios, né? Mais 2 amistosos caça-níqueis para poder ganhar dinheiro. E o Fagner cortado, o Éder Militão, do Porto, né? Esse São Paulo foi convocado para o lugar. Vai para lateral. Vai para lateral e é jogador de muito futuro. Puta, eu gosto do Militão. Acho que ele é muito forte. Ele era zagueiro, né? Era zagueiro, depois foi para volante, mas a posição que ele se firmou bem foi na lateral direita. Bom, vamos acompanhar agora um depoimento que foi concedido no ano de 2006 a respeito da conquista da Internacional. Muita gente vai se lembrar, tenho certeza. Especial Internacional campeã paulista de 1986, portanto 20 anos da conquista, ao lado do professor Milton Pereira de Almeida, que esteve comentando os jogos da Internacional. Podemos dizer que foi uma conquista merecida, seu Milton? Boa noite. Boa noite a todos vocês. Claro que a conquista foi mais que merecida, principalmente pela unidade e união que existia entre toda a equipe, entre dirigentes, enfim, eu acho que foi mais do que merecida essa conquista que estamos comemorando hoje. O que a Inter tinha de mais forte em 86? Olha, o que eu acho realmente que a Inter tinha de forte era a dedicação e a responsabilidade de todos, jogadores, comissão técnica, dirigentes, o apoio total de uma torcida sequiosa para conseguir um resultado bom. Não esperavam, claro, que chegasse a ser campeã paulista, mas eu acho que a dedicação foi a principal arma da Internacional. Em que momento que o senhor sentiu que realmente a Internacional seria campeã paulista? No quadrangular. Depois de vencer Santos e daí para frente, eu tenho a impressão que ninguém mais tinha dúvida. Claro que existia aquela dúvida por causa do Palmeiras. A decisão seria com o Palmeiras, infelizmente, para os leoninos, o Palmeiras foi o vencedor, porque eles preferiam, na época, pegar o Corinthians, mas o Corinthians foi eliminado pelo Palmeiras no quadrangular. Você se lembra disso? Que jogador que te chamou a atenção em 86, que foi acima da média? Acima da média, para mim, foi o jogador Gilberto Costa. Esse, para mim, foi um dos responsáveis não só pela campanha, mas principalmente pela conquista, pelo seu espírito guerreiro, a sua união, a sua dedicação, o seu companheirismo com os demais, a sua orientação. Eu acho que ele foi fundamental. O Pepe tinha comando, sabia escalar, sabia mexer a Internacional? É uma boa pergunta pelo seguinte, a imprensa paulistana, naquela época eu me lembro que dizia que o Pepe era um técnico paternalista. Eu não sei de onde tiraram isso. Ele não era paternalista, ele era um técnico exigente, era um técnico competente, amigo, mas rigoroso nas horas certas. Eu acho que ele tinha capacidade, ele dizia sempre, olha, eu quero que... Eu acompanhei bastante, que o Pepe, inclusive, é grande amigo meu, os treinamentos, ele dizia, eu quero esse time jogando como jogava o Santos, marcando, dando espetáculo e ganhando. Algo que marcou o senhor em 86, alguma passagem, alguma história que o senhor lembra perfeitamente? A passagem você já conhece, né? Foi no último jogo, na decisão praticamente do Morumbi, 95% de Palmeiras e 5% talvez de Internacional.
O jogo transcorria normalmente, difícil, isso eu me digo já na decisão. E me marcou muito foi a transmissão do Edmundo Silva. Quando a Internacional vencia por 2-0, dava a impressão que realmente sairia dali o campeão paulista, com aquele resultado. Mas aos 29 minutos, houve o gol do Amarildo, 2-1, Palmeiras pressionando barbaridade e a Internacional se aguentando. O Pepe fez as modificações, completando a pergunta que você fez, ele substituiu certo na hora certa, porque reforçou o meio-campo com o Alves e com o Carlos Silva. Então, o que aconteceu? Faltando alguns minutos, 5 minutos, 6 minutos, 4 minutos, não me recordo agora, para terminar, o Edmundo Silva já dizia, Inter, campeão paulista. E eu disse, você ficou louco, rapaz, que não acabou o jogo e o Palmeiras pressionando? Sabe, Edmar, isso aí marcou bastante a minha passagem pela Internacional. O senhor acha que um dia, lá para frente, num futuro bem próximo ou bem longo, quem sabe a Inter pode voltar a ter um time como o de 86? Eu acredito sim, eu tenho muita fé. Eu acho que o que precisa agora é a união dos torcedores, união dos dirigentes, a volta daqueles elementos sem aquela vaidade que quer todo mundo e que atrapalhou a Internacional depois da conquista. Se eles deixarem a vaidade de lado e pensar só na Internacional, com trabalho, mas um trabalho de profundidade, um trabalho de base, eu tenho a impressão que a Inter poderá chegar, sim, novamente a dar muita alegria e talvez conquistar até um título, porque eu não acho muito difícil conquistar o título paulista atualmente. Saudade, né, do nosso querido professor, Dr. Milton Pereira de Almeida, um grande amigo de todos nós, né, uma figura extraordinária, um grande comentarista, né, César, além de tudo. Comentarista, gentleman, na mais pura acepção da palavra, né, que saudade. Você sabe que eu estudava aqui no Castelo Branco, ele foi meu professor, eu tinha o quê, 14, 15 anos, e quando tinha jogo do Corinthians em São Paulo no domingo, dependendo do resultado, ele não ia dar aula na segunda-feira. Então, eu torcia. Ele ficava tão bravo que ele não ia. É impressionante. Então, quando tinha algum jogo fora, queria fazer algum jogo da Inter também, né? Complicava a vida do professor. Mas, olha, uma figura extraordinária, uma saudade imensa dele, que é também homenageado no nosso Prêmio Gazeta de Literatura. Também. Né, Denis? O troféu para os professores, né, cujos alunos vencem o prêmio, levam o troféu ao professor Milton Pereira. E engraçado ele falando de alguns detalhes da Inter, falou da vaidade, né? E esses dias pensando ali o arquivo da Gazeta, que ele escrevia na Gazeta também, né? Uhum. Aos domingos. E eu li um artigo dele, Roberto, falando sobre os dirigentes que vão até a federação, até a CBF, falam amém para tudo e não se resolve nada. Isso há 15 anos atrás, se pegasse o artigo dele de 15 anos atrás e publicasse hoje, nós teríamos a nítida impressão que ele escreveu ontem o artigo. Impressionante. Eu faço 40 anos de rádio esportivo agora em setembro. Dia 16 de setembro, 40 anos que eu estou no rádio esportivo. Fiquei, nesse tempo todo, 3 anos fora em Campinas. E quis o destino que eu não trabalhasse com o Milton de Almeida, nosso professor Milton Pereira de Almeida, porque nós sempre trabalhamos em emissoras diferentes. Sim. Ora ele aqui na Jornal, eu na Educadora. Ora ele na Educadora e eu aqui na Jornal. Sim. Então eu tenho uma certa frustração de não ter trabalhado juntamente com ele, mas a alegria de ter encontrado com ele nos estádios, viajado junto com ele. Gostava de bater uma picanha, Beto, olha. Legal, e mal passada, hein? O garçom chegava, não, essa não, mais mal passada que isso, pode trazer crua. O garçom trazia carne crua para ele. Ele colocava o sal, um limãozinho, um azeitezinho e mandava ver. Tá vendo? Tá vendo? Saudades. É isso aí. Vamos a um rápido intervalinho. Daqui a pouco tem mais Segunda Esportiva. Falaremos também sobre o empate da Internacional. Volto já já.
Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Se preferir, utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 ou 3452-4959. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Vamos falar de algo importante: cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Muito bem, reta final do nosso programa. Vamos agora aos abraços desta noite, começando por você, César, por favor. Muito obrigado, Beto. Quero mandar um abraço para o Pascoal. O Pascoal hoje trabalha na Garcia Terraplenagem. E ele foi roupeiro do Independente, uma pessoa que eu conheci no meio do esporte, muito legal. Um abraço, Pascoal. E hoje, Beto, dia 3 de setembro, comemora-se o Dia do Guarda Civil. Então, para você que é guarda civil, um abraço carinhoso aqui do nosso Segunda Esportiva. Perfeitamente. Denis? Guarda Civil Municipal, um abraço para o Hansen, né, que além de guarda civil, também apita os jogos do Campeonato Amador, né, na verdade é auxiliar, o Hansen que sempre prestigia o nosso trabalho, um abraço para ele. Hoje é aniversário do Kina Mercury também, faz aniversário exatamente no dia que a Inter conquistou, né, o seu título, então por Kina que não perde também nossa equipe, né, um abraço para ele. E um abraço para o Carlos, lá da Casa das Camisas, diz que acompanha o nosso programa, ele é sobrinho do Chico, lá do Chico Macaco, que é amigo do Edmar, pediu para mandar um abraço, então obrigado pela audiência. Muito obrigado. Roberto? Beto, hoje é dia do guarda, comemorar o dia do guarda civil, então um grande abraço para os guardas civis. E ontem foi do repórter fotográfico,
Então, um grande abraço também a todos os repórteres fotográficos aí do nosso país. E para a Internacional, para toda a sua diretoria, a torcida e a do Corinthians também, que fez aniversário. E não vou deixar do meu Palmeiras, que foi dia 26 de agosto também. Então, esse pegar o Palmeiras, 26, depois Corinthians, agora Internacional, pelo título. Então, esses abraços são especiais aos diretores e torcedores. Aproveita e manda um abraço para a Isadora, para Ivani e para a Júlia, que estão lá no Centro Vida. Minha prima. Um grande abraço e um beijão para a Isadora, para a Ivani e para a Júlia. Muito bem, Edmar. Ô, doutor, um abração especial para o Renan Lima, que é o chefe da torcida Interror. Ele está agradecendo os patrocinadores que têm ajudado os torcedores da Inter a viajar para todos os locais onde o Leão joga na Copa Paulista. Ontem, boa presença de público dos torcedores da Inter lá em Porto Feliz. Então, um abraço ao Renan Lima e parabéns por acompanhar a Internacional. Um beijão para a Cristiane Jacon, que é professora de Educação Física e técnica de tênis de mesa. Faz aniversário hoje. Cris, um beijão para você, saudade, viu? Muita felicidade para você. Um abração para todos da ABB, time que conquistou o Campeonato de Veteranos sábado no Pradão, uma vitória emocionante nos pênaltis contra a Fazendinha. E nos próximos programas a gente vai mostrar as imagens desta conquista da ABB, o Zé Carlos levantando o troféu de campeão. Um abração para o Celino. Domingão estaremos aí em Celino, Clássico Abílio Pedro e Centro Rural. Um abração para o Quina Mercury pelo aniversário, grande informante número 0, meu Quina. Muita saúde para você. E um abração para o Juninho, filho do Tatinha, que casa sábado. Muita felicidade para você, Juninho. E para o Edson Tabogo, nosso magrila, que não perde um programa aqui, Segunda Esportiva. Muito bem, vamos seguir aqui com o nosso programa. Agora vai um recado muito importante para você e sua família. Vamos falar sobre cuidados com a dengue, a zika e a chikungunya. Você já deve ter percebido o aumento das chuvas nessa época do ano. Fique atento, não podemos descuidar. É na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar os criadouros da dengue é a maneira mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Sabe aquele pratinho de vaso da planta? Coloque areia nele. As garrafas, vasilhames e pneus que ficam no quintal, guarde em lugar seco. A calha é importante, mantê-la sempre sem folhas. E não se esqueça da caixa d'água. Verifique se está bem tampada. Ah, sim, também tem os ralos. Trate com água sanitária. Pessoal, esse checklist não leva mais do que 10 minutinhos. Basta fazer isso uma vez por semana. Não podemos descuidar. As ações contra a dengue devem ser constantes. Dessa maneira, você e sua família estarão protegidos. Faça a sua parte. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Vamos acompanhar imagens rapidamente aí do empate da Internacional. César e Edmar comentam alguma coisa, porque participaram aí também das jornadas, né? Essa cobertura multimídia que está tendo na Internacional. E vamos lá, então. Vamos, Edmar, falando essa primeira chance aí foi do Nelsinho, né? É. Aí a Internacional jogando com o seu uniforme principal. Que jogada do Teco. É. Recebeu do Paulinho, experimentou. O Teco tem jogado bem, Edmar. O Teco tem jogado muito bem. É. Esse é o cara do time deles, número 8, Gordinho, Lima. Hein? Mas bom de bola, hein? Esse é o Vinícius Bala. Boa defesa do Moisés. Boa defesa do Moisés mesmo. Teco de novo. Uhum. Passe pro lateral direito, Misael. Ganhou condição de novo de titular, mandou por cima. Olha que falta bem cobrada pelo Calixto, quase a bola entra. O zagueiro salva em cima da linha. Poderia ter entrado, né, César? Olha. Olha. Tava entrando, né? Tava. O zagueiro tirou quase que em cima da risca fatal. Agora o lançamento do Misael. Velocidade do Leleco. E o goleiro Éder saiu de cabeça. O primeiro tempo da Inter foi muito bom, viu, Beto? No segundo tempo o jogo caiu um pouco tecnicamente, mas o primeiro tempo a Inter jogou muita bola. Aliás, a Inter, olha só. O Medina usou o braço e acabou recebendo a amarelo. A Inter tem se apresentado melhor fora do que aqui no Limeirão, né? Talvez pelo fato de fora você esperar o adversário e propiciar os contra-ataques. E aqui você tem que tomar a iniciativa do jogo. Mas em momento algum a Inter esteve na iminência de perder o jogo em Porto Feliz. Muito pelo contrário, se tivéssemos que ter um vencedor, seria o Leão da Paulista. Balardim bate por fora da barreira. Defesa tranquila do Éder. José Carlos Brunoro continua lá? Não. Saiu. São chineses que comandam agora o Desportivo Brasil. Chineses ligados ao Shandong Luneng. Shandong Luneng? É o time chinês. Inclusive a categoria de base do Desportivo foi para a China fazer uma excursão por conta desses patrocinadores. Se vocês verem o CT, o centro de treinamento deles, é um espetáculo. É coisa que muitos clubes
da primeira divisão do futebol do Brasil não tem. Eu acho que eles têm um resultado final só, né? Dinheiro, né? Fazer dinheiro, né? Eles não têm interesse em subir. Interesse não. em... E ultimamente tem batido na trave, né? Foi contra a Inter em 2016, depois a entrada forte do Michel. Esse número 5 chama Djair. Capitão do time deles. É. Uhum. Corinthians teve um volante, era do Atlético Mineiro, né? Botafogo. Mas jogou no Atlético também, Djair. Namorava uma das paquitas. Público de um pouco mais de 220 pagantes. Arrecadação de 2.000 e poucos reais. Eles fazem aquelas promoções também com garrafa, né? Também. E lá eles não cobram ingresso. Essa foi uma das faltas perigosas no final do jogo, porque a gente temia ali que poderia ter uma bola alçada, porque eles têm 2 zagueiros muito altos, né? Não, engraçado é que depois que o Desportivo passou a jogar com um homem a menos, que o zagueiro foi expulso, Edmar, eles cresceram em campo, né? Aí foi a expulsão. Foi nesse lance. Olha a jogada do Michel, entrou muito bem no jogo. O Teco poderia ter passado pro Misael. Se ele passa pro Misael na direita ali, poderia ter sido uma boa chance. E a Inter segue sem vencer o Desportivo Brasil em Porto Feliz. São 3 empates e 2 derrotas. Tá bom. Então... Próximo jogo da Inter no próximo sábado, às 5 da tarde contra o Rio Claro. E depois na outra quarta-feira, dia 12, quarta-feira à noite, Limeirão contra o 15 Piracicaba. Então serão 2 jogos seguidos da Inter aqui em Limeira. Sábado contra o Rio Claro e na outra quarta-feira contra o 15. Nesta quarta-feira a Inter folga. Meio de semana agora, a Inter folga na rodada. Perfeitamente. Vamos então falar um pouquinho sobre o campeonato amador aqui de Limeira. Denis Suidedos e também o nosso queridíssimo Fernandão Carvalho, o homem que faz tudo, foram acompanhar mais uma rodada da competição. Vamos aos melhores momentos. Ontem, pela 9ª rodada do Campeonato Amador, Expansão e Nação Galista se enfrentaram pela 2ª divisão no CT Pinóquio. Como aconteceu em toda a rodada, respeitado 1 minuto de silêncio em virtude do falecimento do árbitro Ademir Dias de Aragão, no meio de semana. Após a homenagem, no primeiro lance, com Naldo, de falta, Piá fechou bem, mas a bola foi por cima. Bruninho responde, Felipe pega. Aos 8, no chute de Parmalat, a bola desvia na zaga e entra. 1-0 Expansão. De longe, Piá tenta. Dieguinho também arrisca. Tem que combater esse cara aqui, eu tenta. Na bola esticada, Piá chega, mas é travado na hora do chute. Marcelo também teve a chance, mas não aproveita. Aos 29, de tanto tentar, o Nação Galista empata. Na excelente jogada de Diego, Marcelo só escora. 1-1. No lance seguinte, aos 35, no cruzamento, Giovani cabeceia contra o Patrimônio. Era a virada galista. 2-1. No levantamento, Gão pega bem, mas Felipe faz defesa importante. Nos acréscimos da primeira etapa, Bruninho tenta, mas sem perigo. Na segunda etapa, logo aos 2 minutos, Nação Galista pediu pênalti nesse lance. O árbitro Eliel Nunes entendeu como simulação e aplicou o cartão amarelo ao atacante. Gazeta de Limeira, teus olhos nos acontecimentos. Nas lentes do repórter cinematográfico e fotográfico Fernando Carvalho, com muito trabalho no bar, Celino mandou seu representante até a nossa cabine, o Pardal, que acompanhou tudo de perto.
Gão pega bem na bola, mas Felipe faz boa defesa. Bruninho bate, outra vez Felipe pega. Aos 21 minutos, com Gão, um golaço. Era o empate do Expansão, 2-2. Parmalat faz boa jogada, mas no chute a zaga corta. Pia recebe bem, mas manda longe. Na última oportunidade do jogo, Thiago faz boa jogada e cruza. Paçoca bate, mas erra o gol. Fim dos trabalhos no CT Pinóquio, pela segunda divisão do Campeonato Amador, 9ª rodada. Expansão 2, Nação Galista também 2. Dieguinho, jogo difícil, né? Os dois times com a mesma pontuação na tabela e o empate acabou prevalecendo. Eu acho que a equipe deles é uma equipe boa, né? Uma equipe qualificada e tentamos 3 pontos, não deu, mas infelizmente é isso aí. Vamos seguir o próximo jogo e tentar vencer. O time dele é uma equipe boa, estão na frente e é isso, cara. O jogo é difícil, né? Na sua opinião, o que faltou para o Nação Galista sair com a vitória? Acho que faltou o gol, né? A gente buscou, mas infelizmente não veio. Também no segundo tempo, deixamos a equipe deles chegar mais, né, no nosso campo e não deu para fazer o gol. Guilherme, empate em 2-2, para você o que faltou para o Expansão conseguir a vitória? Faltou acertar o último passe, né, na hora da finalização do gol, que o time estava tocando a bola bem, estava controlando o jogo, aí só faltou acertar o último passe para a gente conseguir sair com a vitória. O campeonato está no início ainda, você acha que dá por Expansão beliscar uma classificação? Dá sim, dá para classificar bem sim, brigar lá em cima e conseguir a classificação e rumo à primeira divisão. Henrique Diego. Muito bem. Aí, Denis, foi um bom jogo? Foi, doutor, movimentado, né? Um abraço lá pro Celino, a gente observa nas imagens aí, o Celino é caprichoso, né? Praça de esportes dele tá bem arrumadinha. E os dois times que têm a mesma pontuação na tabela, mas ficou tudo igual porque empatou. O doutor, e o Suíça, que era o líder da segundona e que vinha de 8 vitórias em 8 jogos, perdeu para o Classe A por 3-2. E o Juventus, que goleou por 5-1, passou a ser o líder da segundona. E na primeira, o Estoril continua nadando de braçada. E destaque para a vitória do Santa Cruz sobre o Centro Rural por 3-1. Muito bem. Opa, o papel tá vivo aqui, vamos lá. Aqui. Deu Corinthians 96, César. Palmeiras 101. Empate 48. A pergunta de hoje da Corinthians da Palmeiras. Deu o quê, Corinthians? Deu Corinthians 96, Palmeiras 101. Palmeiras olha, 5 pontos de diferença. Está bem equilibrada a nossa enquete. Muito obrigado a todos que participaram. Realmente é todos contra o Corinthians? Sim. 50-50. E que geralmente sempre o pior perde ganha o clássico. Então o Coringão é esse favorito. Vamos lá então. Jefferson Rodrigo Mendonça, lá do Jardim Ipanema. Primeiro ingresso da Inter. Segundo ingresso vai para Tiago Raimundo, lá do São Cristóvão. Terceiro ingresso vai para Márcia Martins Rodrigues, lá do Abílio Pedro. O quarto ingresso vai para Rosimeire de Oliveira, do Jardim Santo André. Quinto ingresso vai para Poliana Aparecida de Souza, lá do Santa Eulália. Também do Santa Eulália, Vinícius Cardoso ganhou ingresso também. Sexto, né, Edmar? Sexto. 3, 5, 6. Sexto, né? Agora o sétimo. Everton Rodrigues, lá do Abílio Pedro. Mais um agora, o oitavo é para Fernando Antônio Pilato de Paula, lá do Jardim Vista Alegre. O décimo vai para Lázaro Odair Bueno, lá do Jardim Gustavo Piscinini. Agora são pares, então. São 2 pares para o show de quinta-feira. Quem que é o show de quinta-feira? Henrique e Juliano. Então agora é par. Geraldo Torres, lá da Vila Cláudia, ganhou par de ingressos para o show do Henrique e Juliano. Mais um parzinho aqui, vai para Maria Lucília Pereira Santiago, lá do Parque Hipólito. Agora o show de Maiara e Maraíza. Maiara e Maraíza. Então mais uma dupla, um par de ingressos aqui. Esse aqui Maiara e Maraíza hoje. Pedro Henrique de Souza, lá do Santa Eulália. E mais um par para Maiara e Maraíza, vai para Lineker Fernando, lá do Parque Hipólito. Deixa eu ver aqui. Agora é o show de... Henrique e Diego. Henrique e Diego? Isso. Henrique e Diego.
Canta uma música do Henrique Diego aí. Ó, comentei hoje que se eu valendo uma rádio, se eu cantar uma música do Henrique Diego, eu ganho essa rádio, eu perco. Eu não sei. Não conheço. E também tem o Denis DJ, no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Muito bem. Canta uma aí do Henrique Diego, qual que tem? Eu não vou lembrar também. Minha memória é ruim, não adianta. Olha, mas esse vai para Maria Valdirene de Souza, lá do Santa Eulália, um par de ingressos para o Henrique Diego. Henrique Diego também para Juliane Duarte, lá do Parque Hipólito. Roberto, vamos deixar para a semana que vem para dar o kit de Moscou, que nós esquecemos de mostrar também agora. Eu acho injusto também a gente fazer isso, falha nossa aqui. Vamos dar mais um aqui para o Henrique e Diego? Pode ser? Luciano Gomes da Silva, lá do Boa Esperança. Então, todos ganhando seus prêmios. Rapidamente, muito obrigado a todos que participaram. César, vamos ao destaque final? Ceará e Corinthians, Palmeiras e Atlético do Paraná, Atlético Mineiro e São Paulo. Na quarta e na quinta, Santos e Grêmio. São os jogos dos paulistas no meio de semana no Campeonato Brasileiro. Beto, um grande abraço a todos e uma boa semana e um bom feriado aí de 7 de setembro. Muito obrigado, César. Denis? O Roger Machado quebrou o silêncio, falou sobre sua saída do Palmeiras, né? Com o Felipão em alta, fica quieto, né? Fica quietinho, né? Mas ele tentou explicar o inexplicável e não conseguiu. Tá bom. Uma boa semana a todos. Obrigado, Denis. Só faltava também, né? Falar em explicação, quem está dando um monte de explicação é o treinador do Corinthians, né? O Loss. E agora ele está sofrendo uma pressão aí que o pessoal quer que ele comece a colocar os pratas da casa. E ele está pedindo paciência porque o momento não é bom para colocar essa garotada. Situação complicada. Obrigado, Roberto. Ô, doutor, sobre o gol anulado do Cruzeiro, o Tubarão disse que analisou o lance e que realmente o árbitro acertou porque houve uma falta em cima do zagueiro do Inter. Eu com o César, a gente não viu essa irregularidade, mas o Tubarão, que é árbitro, afirmou que o gol foi corretamente anulado. Só ele viu, só o Tubarão. Sobre o Sub-20, doutor, a Inter perdeu para o Corinthians 1-0, gol no fim da partida, sábado na Fazendinha. E em contrapartida, o time feminino da Inter, 3 jogos, 3 vitórias no Campeonato Paulista Sub-17, a última uma goleada sobre o Ginga por 4-0 em Embu das Artes. Parabéns ao Fabinho do Grêmio Menino Jesus e a todos os componentes da comissão técnica do time feminino da Inter. Muito bem, Edmar, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou em mais uma segunda-feira. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.